Olá, muito boa noite para você. Começa agora o Aparecida Debate, um espaço para discutirmos os principais assuntos do Brasil e do mundo. E hoje vamos falar sobre a promulgação da reforma da Previdência. A gente já discutiu aqui no Aparecida Debate as propostas da reforma da Previdência e foi um debate acalorado. Agora a gente volta a falar das mudanças depois que a proposta foi aprovada pelos senadores em outubro, que é a Emenda Constitucional 103 de 2019. Mas o que será que mudou desde a primeira vez que foi apresentada até sua promulgação em novembro? Hoje vamos entender melhor as principais mudanças, ponto a ponto, os prós e os contras da reforma. E claro que a gente também vai falar dos impactos dessas novas regras, não só para a economia do país, mas também na vida do trabalhador brasileiro. E o que diz o texto para quem já está no mercado de trabalho e está perto ou longe de se aposentar. E aqui comigo está o José Roberto Sodero Vitório, ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, é membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é autor e coautor de obras e artigos jurídicos. E eu também converso com o professor Vinícius Pacheco Fluminhan, ele é graduado em Direito pela PUC de Campinas, interior paulista, tem especialização em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho e é professor da disciplina de Direito de Seguridade Social do curso de Direito da Universidade Mackenzie. Olá, boa noite, bem-vindos aqui ao Aparecida Debate. Para a gente começar esse debate, a gente vai ver primeiro uma reportagem que a gente separou aqui para mostrar as regras, o que mudou com a reforma da Previdência. Vamos acompanhar aqui, por favor. A idade mínima para a aposentadoria de trabalhadores da iniciativa privada ficou em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com regras diferenciadas para professores e policiais. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 15 anos para elas e 20 para eles. Mas os homens que já estão no mercado de trabalho têm que contribuir 15 anos e, no caso dos servidores públicos, são 25 anos para ambos. O texto também cria regras de transição para quem está perto de se aposentar e altera as alíquotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS. A reforma muda a forma de cálculo da aposentadoria. A partir de agora, será levada em conta a média de contribuição de todo o histórico do trabalhador. O valor da pensão por morte ficou menor, 50% da aposentadoria, mais 10% por dependente, até o limite de 100%. O valor não pode ser menor que um salário mínimo e ficaram de fora da proposta as mudanças nas regras de aposentadoria para trabalhadores rurais e para o pagamento do benefício de prestação continuada, o BPC. Então, tá tudo certo, é isso mesmo. Eu queria que vocês comentassem o que mudou desde a primeira vez que foi apresentada a reforma da Previdência até agora, depois da aprovação pelos senadores. Bom, Marcelo, algumas questões mudaram por força de OAB, de institutos de direito previdenciário, nas discussões de quem seria atingido, quem não seria atingido, se temos regras de transição melhores ou não, mas o contexto da reforma da Previdência foi mantido, em especial a questão da idade mínima, como vocês apontaram agora. A grande questão que ainda a gente levanta é com relação à idade mínima. Quantos homens com 65 anos, quantas mulheres com 62 anos estão hoje no mercado de trabalho? Ou seja, quem são essas pessoas que podem eventualmente se aposentar? Essa é uma grande discussão, porque se fala muito que o brasileiro está vivendo mais, e é verdade, que nós, graças a Deus, estamos vivendo mais, mas queremos saber se essa gente que está vivendo mais, de fato conseguirá chegar aos 62 anos contribuindo para a Previdência Social, se for mulher, e 65 anos se for homem. O número hoje é que menos de 1% das pessoas que estão empregadas, contribuindo para a Previdência Social, serão atingidas por essa reforma. Até porque, a gente tem os dados aqui de que o brasileiro aposenta cedo, a média é 58 anos. E esse número é ainda menor entre os que se aposentam por tempo de contribuição, 56 anos para os homens e 53 anos para as mulheres. Professor, como é que você vê essas mudanças? Isso, por exemplo, é um ponto positivo ou negativo? Bom, Marcelo, primeiramente é um prazer participar do programa, prazer também estar aqui ao lado do Dr. Sodero. Veja, essa reforma, ela é uma nova versão de um projeto que já havia sido apresentado há muito mais tempo. Se a gente olhar assim, para o essencial dela, que é a questão da aposentadoria por tempo de contribuição, a estipulação de uma idade mínima, nós vamos voltar pelo menos até 1995, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou
uma proposta de reforma que acabou não surtindo todos os efeitos desejados. Então, eu diria assim que as mudanças elas possuem aí um atraso de pouco mais de 20 anos. E eu digo atraso por quê? Porque, como o Dr. Sodero colocou aqui muito bem, o brasileiro ele tem vivido muito mais do que vivia décadas atrás. As regras são regras que já estão em vigor, já estavam em vigor desde pelo menos os anos 60. A nossa pirâmide etária, ela tem mostrado essa tendência de envelhecimento da população. Então existe também uma preocupação com a questão fiscal, que a gente pode discutir mais à frente. Então, por questões demográficas, nós já tínhamos a indicação da necessidade de mudanças há muito mais tempo. Essas mudanças vieram agora. Evidentemente, é sempre um desafio, né, manter a empregabilidade de pessoas com mais idade. Infelizmente, há discriminação, há dificuldade de permanecer no mercado de trabalho. Então, a gente precisa pensar em ferramentas eficazes para a preservação dessas pessoas no mercado de trabalho, para que elas não sejam prejudicadas nos seus direitos previdenciários. Mas eu acho que essa adaptação da legislação ao novo perfil demográfico, ela tem sim aspectos positivos. Como que o senhor vê isso? Então, Marcelo, eu vejo com alguma preocupação, porque assim, se nós sabemos, se já é sabido pelas pessoas que há dificuldade de empregabilidade dessas pessoas com mais idade, precisaríamos tratar disso antes de fazer a reforma. Porque assim, não é a questão demográfica que deve prevalecer, nem a questão econômica, com todo respeito. A questão é, precisamos estabelecer questões de natureza econômica, mas atrás disso tudo tem gente. Nós não podemos colocar as pessoas, o brasileiro que contribuiu para a Previdência Social durante determinado tempo, numa miserabilidade que ela vai acontecer da forma com que aprovaram, porque o debate foi basicamente econômico. O governo precisava economizar R$1 trilhão em 10 anos para fazer superávit primário. E que já não está nesse número mais, né? Já 800 bilhões, né? Já caiu para 800 bilhões. Por conta de algumas alterações. Exatamente. Eles precisavam fazer uma economia. E aí eles escolheram a Previdência Social. Meus familiares, meus amigos, os seus amigos, quem está nos assistindo, para pagar essa questão. Não houve um debate do ponto de vista do direito previdenciário. Eu tive a oportunidade de representar o Conselho Federal da OAB na CCJ e apresentei essa ausência de diálogo, um diálogo correto, honesto, porque quando a gente fala, por exemplo, de déficit, que era o mote do governo, o déficit é assim, nós estamos no cheque especial, não conseguimos pagar as nossas contas, né? Eu levantei, por que eles não apresentaram os estudos e pareceres a respeito desse déficit? E, para minha surpresa, no outro dia que eu tive na Câmara Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, o governo colocou os chamados pareceres e estudos sob sigilo, e nós já temos a Emenda Constitucional 103 aprovada e os dados estão sob sigilo. Então, o que é muito importante para nós do direito social é que é verdade que a gente precisa discutir previdência. Ninguém é contra discutir ajustes na reforma da Previdência, mas a gente precisa entender que atrás de números tem gente. Agora, segundo o governo, professor, a reforma da Previdência é para evitar os custos excessivos para as futuras gerações e também equilibrar os gastos com a União. Isso está correto ou não? Veja, eu acho que a questão demográfica, ela acaba atraindo um pouco também o problema das finanças públicas. Acho que podemos colocar uma série de ressalvas às mudanças que foram feitas, mas assim, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das receitas, o que a gente tem olhando assim a última década, vamos pegar a última década. Nós temos a Previdência integrando um sistema maior chamado Seguridade Social, então ela é um braço da Seguridade ao lado da saúde e da assistência social. As receitas para a Previdência são as receitas que pertencem à Seguridade de um modo geral. Muito bem, se a gente olhar de 2005 para cá, vamos pegar aí um universo um pouco maior do que uma década, nós percebemos que as receitas da Seguridade Social sempre ficaram em torno de 12% do PIB. Então,
não houve mudança significativa em relação às receitas. Agora, se nós pegarmos as despesas do regime geral de previdência, aí eu estou falando especificamente do regime geral, não de todos os regimes. Mas o regime geral é o principal, é o maior, né, é o administrado pelo INSS, o que tem o maior número de segurados. A gente observa uma escalada, né? Eu não gosto de fazer comparação com o PIB, mas assim, pegando um período mais longo, a gente percebe uma escalada, a gente está batendo ali em torno de 9%, sendo que no que diz respeito, né, às receitas, a gente manteve as receitas estáveis, pelo menos em comparação com o PIB. Então, me parece que a gente precisa repensar a despesa que a Previdência gera. Como? Essa é uma discussão interessante, que é a discussão que o Congresso fez. Mas eu só faria um apontamento aqui. Como a Previdência ela faz parte da Seguridade, uma diminuição das despesas ou uma diminuição do ritmo das despesas significaria, pelo menos em tese, Dr. Sodero, uma possibilidade de investimento nas outras áreas, como a saúde, que a nossa saúde, como ela é universal, gratuita, ela beneficia os mais de 200 milhões de brasileiros. Então, é uma questão de equação, sim, se a gente considerar que há uma escalada nas despesas da Previdência e as receitas elas se mantiveram estáveis. Então, assim, o problema, eu não sei se é dinheiro, né? Talvez seja o modo como a gente está gastando, que naturalmente vai acabar desagradando alguns grupos, vai acabar desagradando algumas categorias, mas a gente precisa pensar no futuro, né? Mas a gente vai ter com a reforma da Previdência, a gente tem uma aposentadoria mais justa? Quem recebe mais vai pagar mais? Marcelo, primeira questão importante é que a gente está cuidando de despesa. E a gente está deixando de cobrar quem deve para a Previdência Social. O governo, quando apresenta o projeto de emenda constitucional, ele diz que as grandes empresas devem 427 bilhões de reais para a Previdência Social. Atualizado em número de hoje, é 1 trilhão de reais. Então, como é que eu corto direitos de pessoas simples, porque a maioria do povo brasileiro é simples, e eu consigo dar benesse para a grande indústria que não paga a Previdência Social? Como é que o governo diz que eu estou no cheque especial, mas pega 30% do meu salário que eu deveria cobrir o cheque especial para gastar do jeito que ele quiser, que é a desvinculação da receita da União? No nosso ponto de vista, da OAB, não há motivo para sacrificar a sociedade brasileira por conta de não cobrar, porque nós estamos trabalhando com despesa, estamos evitando de falar sobre arrecadação. E olha, nós estamos falando de despesa numa época em que a economia está baixa. Porque se a gente voltar ao tempo de 2005, se nós voltarmos ao nível de emprego de 2005, nós colocamos por ano na Previdência Social mais 90 bilhões de reais. Isso significa em 10 anos 900 bilhões de reais, que é o que eles querem economizar. O problema nosso é que é muito fácil para quem conduz, quem tem acesso à grande mídia, dizer que nós estamos combatendo, por exemplo, os privilégios. Apresento sempre um gráfico sobre a cidade de São Paulo com relação à idade. As pessoas que moram nas periferias, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul, extremo da Zona Oeste, extremo da Zona Norte, não conseguem chegar aos 65 anos de idade. Sabe quem consegue chegar? Quem mora nos Jardins do Morumbi. É essa gente que vai pagar a aposentadoria dessa outra gente que pode se aposentar, porque eles não vão conseguir ter acesso. Mas quando fala que quem ganha mais vai pagar mais, com a reforma, as alíquotas efetivas variam de 7,5% a 11,68%, antes eram 8% a 11%, houve um aumento aí, então isso é positivo. Houve uma mudança nas alíquotas, tanto do regime geral, desculpa, quanto do regime próprio. No regime próprio, inclusive, como as faixas de vencimentos, elas são vai de salário mínimo até 39 mil reais, que é o teto do serviço público, então nós temos uma variação maior das alíquotas lá. Essa mudança é uma mudança que trouxe um pouco mais de justiça tributária, porque a tributação sobre a renda ela é muito cruel, né, quando a gente fala do trabalhador de baixa remuneração. Então, assim, com essa variação maior, a gente consegue onerar mais aqueles que têm mais condição de contribuir para o sistema e onerar menos aqueles mais desfavorecidos. Então, esse é um ajuste que eu acho que foi positivo, né? Eu acho que foi positivo. Agora, só um detalhe. Nós estávamos falando da desvinculação das receitas da União, só para o telespectador
compreender, né? Nós estávamos falando aqui da Seguridade Social englobando as 3 áreas, né? A Seguridade Social ela tem receitas próprias e, infelizmente, doutor Sodero, desde 94, uma parte do que é arrecadado para a Seguridade não fica na Seguridade. Isso é fato. Por isso até que alguns analistas dizem que não existe déficit na Previdência, outros dizem que existe um déficit, porque depende da maneira como a gente faz a interpretação da Constituição Federal, sobretudo essa questão da desvinculação das receitas da União. Agora, a emenda 103 acabou com a desvinculação, então não vai mais ser possível, não estará mais permitido ao governo federal retirar recursos da Seguridade para aplicar em outro lugar. Eu quero ver qual vai ser o efeito disso, né? Porque a emenda ela trouxe uma mudança na redação da Constituição e agora a contabilidade das 3 áreas será feita de forma separada, né? Saúde, previdência e assistência. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, a gente ainda está pensando a respeito, mas a extinção da desvinculação já é uma realidade. Então, nós vamos ter a garantia de que o que é arrecadado para a Seguridade não vai mais sair da Seguridade. Eu acho isso positivo também. O que só precisa observar, Marcelo, é o que o governo chama de arrecadação previdenciária. Porque ele tira contribuição sobre o lucro líquido, ele tira o PIS/PASEP, ele retira COFINS, ele tira... na hora de dizer o que entra, ele basicamente coloca contribuição do trabalhador, contribuição do contribuinte individual e contribuição empresarial. Então, a gente precisa ajustar isso. Ó, de novo, em algum momento a gente precisa conversar sobre previdência social. O que a gente não pode fazer é colocar responsabilidade sobre o trabalhador para dificultar ele ter acesso ao benefício, ou talvez impedi-lo de ter acesso. Eu estava vendo o que vocês falaram sobre pensão por morte, por exemplo. A pensão por morte, imagine uma pessoa que tenha 15 anos de contribuição. Se ela falecer, ela recebe, a esposa, se ele tiver só uma esposa, ela vai receber 60% do que ele receberia se tivesse aposentado por invalidez, que já é 60%. Ela vai receber 36% da média dele. A sorte é que a gente conseguiu manter o salário mínimo como o valor mínimo de pagamento, porque o governo tinha apresentado uma proposta que poderia ser menor do que o salário mínimo. Então, para quem que a gente está fazendo essa previdência? Para o quê? Né? Eu entendo a dificuldade do Estado, não é fácil, né? Mas a gente precisa conversar com honestidade, com clareza, um diálogo bacana onde a gente possa discutir os números que o Vinícius falou, entra, não entra, a questão de quem tem que pagar mais, né, Vinícius? Mas acho que retirar direito fica muito fácil. A gente precisa ser mais inteligente. Muitos críticos dizem que a reforma da Previdência acaba privilegiando o sistema de previdência privada. Vocês acham que isso pode acontecer? Isso é positivo ou é negativo? Eu preciso falar. Por favor. Todo o governo Temer falou sobre isso e o governo do presidente Jair fala a mesma coisa. Nós estamos fazendo essa reforma para o mercado. Né? E o que é fazer reforma para o mercado? É uma ideia antiga que se tem de que o Estado deve pagar um salário mínimo para todo mundo e você vai para o mercado buscar a sua complementação. Nós estamos falando de 750 bilhões de reais em 10 anos que o mercado financeiro deve, entre aspas, abocanhar com essa reforma da Previdência Social. Ou seja, as pessoas ficaram descontentes com o sistema que o próprio governo diz que está falido. Vocês imaginem que alguém, Marcelo, chega para você e fala: você vai comprar minha casa, minha vida, você vai comprar o seu apartamento, você vai pagar todo mês, mas eu não sei se depois eu vou conseguir entregar para você. Né? É mais ou menos isso que o governo fala sobre a Previdência. O que você vai fazer se você pode ir para o sistema privado? Qual o problema que a gente tem? Nós não temos dinheiro para fazer poupança. A média salarial do brasileiro é de R$ 2.200. Nós precisamos melhorar a nossa renda para sim podermos fazer poupança no mercado financeiro. Mas, por outro lado, isso também ajuda a movimentar a economia, né, professor? Eu ia falar alguma coisa positiva, só para fazer um contraponto ao que o Dr. Sodero colocou. A gente não pode esquecer que uma mudança importante feita pela Emenda 3 é uma reivindicação antiga que já estava lá em 95 no projeto de reforma do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é a convergência entre as regras do regime geral e do regime próprio, dos regimes próprios, ou seja, a convergência entre as regras de quem está vinculado ao INSS
e as regras dos servidores públicos. Agora, com a emenda 103, mais uma nova onda de convergência. E uma dessas mudanças que eu vejo como positiva é o seguinte: para o setor privado, para o trabalhador vinculado ao INSS, sempre foi aplicado um teto, que hoje é em torno de 5.800 e alguma coisa. Esse trabalhador, tendo interesse em receber uma aposentadoria mais alta no futuro, ele sempre precisou procurar uma previdência complementar, ou seja, uma instituição financeira. Agora, com a emenda 103, passa a ser obrigatória essa sistemática também para o servidor público. Na prática isso já vinha acontecendo, mas só para os entes da federação que já haviam criado seus regimes complementares, seus fundos de complementação. Agora foi estabelecido um prazo de 2 anos, então eles vão ter que se adaptar. Ou seja, o servidor público, que sempre foi taxado de privilegiado, o que não é verdade, diga-se de passagem. A gente vai falar disso daqui a pouco. Ele passará, para aqueles que ingressarem no serviço público agora, ele passará a se submeter também ao teto do INSS e, se quiser uma aposentadoria, um benefício no valor da sua remuneração, vai ter que procurar uma previdência complementar. E a previdência complementar ela é gerida por instituições financeiras. Então, nesse sentido, obviamente os bancos estão comemorando. Comemorando. Agora, a gente vai até as ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre essa nova reforma da Previdência. A Camila Moraes foi ouvir essas pessoas. Vamos ver. Você deve se aposentar quando? Você tem mais ou menos ideia? Ai, moço, daqui mais ou menos uns 20 anos ainda. Isso pela antiga regra ou você já imagina a nova regra colocando esse tempo? Olha, na antiga regra, daqui uns 15 anos, mas na nova regra uns 20 anos. Na hora de pegar a aposentadoria, a senhora acha que é justo? Não. Desculpe falar, mas eu não acho que é justo, porque, por exemplo, a gente trabalha 30 anos, né, e é sacrificante, porque a gente não sai de casa para brincar, sai de casa para trabalhar, né. Daí você trabalha, nós, que nem no caso, por exemplo, eu tenho lúpus e trabalho, tudo normal. Não consegui aposentar pela auxílio, né? Porque graças a Deus eu sou capaz, foi determinado que eu sou capaz de trabalhar. Então, por incapacidade não deu. Só que acontece o seguinte, eu tenho lá os meus 30 anos de carteira, né? De previdência, e essa semana eu fiquei super decepcionada, porque chegou o meu papel da aposentadoria, graças a Deus aposentou mais um salário mínimo. Eu acho que o que o governo pretende fazer não é mudar agora, isso é para o futuro. Mas se for mudar agora, com certeza vai complicar a vida de todo mundo. Eu que falta um ano para aposentar, vou ter que esperar mais tempo. Aumentou o tempo, né, para aposentar. Eu acho que fica muito difícil, né? A gente já trabalha muito e quando chega a aposentar já não pode desfrutar, né? Independente da nova reforma ou do antigo método, a aposentadoria no Brasil, como o senhor avalia, é justa, está de acordo com o que o trabalhador dedicou a sua vida inteira no mercado? Eu tenho certeza que não. Perdi meu pai há pouco tempo. Meu pai trabalhou a vida inteira com salário bom e aposentou com 2 salários mínimos. Eu tenho filhos jovens, e eles falam, mãe, fica feliz, contente com isso, porque nós não vamos aposentar. Então a gente não sabe o que o presidente quer, né? Onde ele quer chegar, né? O que não ficou tão claro nessa reforma que foi aprovada? Eu acho que tudo. Porque cada hora muda-se uma coisa, cada hora fala-se uma coisa e nunca a população fica sabendo. Fica sabendo em cima da hora e pega de calça curta. Primeiro eu quero fazer uma correção, falei que foi a Camila Moraes quem fez essa reportagem, mas foi o nosso repórter, o Felipe Melo. Temos muitas dúvidas aqui, Muito né? interessante, Marcelo, porque nós lá em São Paulo, a OAB fez 2 tendas no centro de São Paulo para atender as pessoas, para saber o que as pessoas sabiam sobre reforma da Previdência. Colocamos lá 14 professores de Direito Previdenciário, ficamos um dia das 10h30 da manhã às 5h30 da tarde ouvindo as pessoas. Atendemos 527 pessoas. Sabe quantas pessoas sabiam o que ia acontecer com elas na reforma? Nenhuma. E aqui o retrato. Mas queria fazer um apontamento importante. E essas entrevistas apontam muito claro neste caminho. As pessoas perderam a ideia da previdência, de poder se aposentar. Isso é muito angustiante, porque tira a segurança jurídica da pessoa que contribui para a Previdência Social. Entendo que com reformas, com dificuldade para se aposentar, nós vamos levar muita gente à informalidade. Agora,
A desinformação realmente é preocupante. Nós temos aí diante de nós um desafio de informar melhor a população. Infelizmente o INSS, agora falando do regime geral, ele não possui um serviço de atendimento personalizado, né, com tranquilidade, mostrando todos os caminhos. O segurado que quiser se esclarecer precisa simplesmente pegar as informações ali no site, elas estão lá, mas a gente sabe que isso não é suficiente para muitos segurados e são regras complexas, né? Então essa desinformação é um pouco fruto da tramitação da PEC. Então, durante um ano, do texto original ao texto final, muita coisa mudou e essas pessoas foram ouvindo ao longo de todos esses meses essas mudanças. E elas não sabem exatamente o que ficou valendo. E agora, uma vez aprovada, nós temos um desafio que é fazer com que elas compreendam as regras, principalmente as regras de transição, porque elas são 5, né, doutor Sodero, e elas são relativamente complexas. Então, esse é um desafio mesmo que a gente tem pela frente. Vinícius, você sabe que nós lá da OAB estamos terminando uma cartilha, justamente para tentar explicar com uma linguagem simples para as pessoas, não só para a advocacia, mas para as pessoas no geral, porque de fato há uma complexidade. A advocacia previdenciária tem dificuldade de entender. Vocês imaginam o povo, as pessoas comuns do povo. Agora, isso pode criar um buraco jurídico? Porque, por exemplo, a gente viu ali uma moça que ela falou que acabou de se aposentar e ela já recebe benefício. Agora, quem entrou com um pedido agora e ainda não recebeu e houve essa transição? Sempre tem dúvida, né, Marcelo? Então, as pessoas que já entraram, já deram entrada no benefício deles, vai se aplicar a regra da época que eles deram entrada. Então, se ela tem direito adquirido, lá o chamado direito adquirido, ela vai se aposentar com aquelas regras. Mas tem uma outra questão, que é as pessoas que tiveram direito adquirido na regra antiga e que vão pedir depois da regra nova. Então, essa pessoa precisa avisar a Previdência Social que ela quer se aposentar, eventualmente, com as regras antigas. Então, tudo isso move um processo administrativo perante o INSS, falando do regime geral, e com essas dúvidas acaba judicializando muito, ou seja, as pessoas vão acabar procurando os advogados no erro, na equivocada análise e vão buscar o Poder Judiciário que já está lotado de processos. Vai criar então uma avalanche aí de processos? Nós estamos imaginando que sim. Como que você vê isso, professor? Eu achei interessante a colocação daquela telespectadora, né, que falou que se aposentou agora. Ela mencionou que é portadora de uma doença, Lúpus, né? sim, ela falou. Lúpus. Eu lembrei de um detalhe aqui, que é algo que me preocupa bastante, doutor Sodero, que é o seguinte. No regime geral, olhando os últimos anos, nós percebemos que as aposentadorias por invalidez, elas correspondem a mais ou menos 11% das despesas, né? Então, não é pouca coisa. 11% do total de despesas com todos os benefícios. E olhando as morbidades por trás dessas aposentadorias por invalidez, nós percebemos o quê? Que praticamente metade são relacionadas a doenças do sistema circulatório e a doenças do sistema osteomuscular, que são doenças associadas fortemente com o processo de envelhecimento. Então, o que me preocupa é o seguinte: com essa elevação da idade mínima, né, nós podemos estar economizando no pagamento de aposentadorias comuns, mas na verdade isso pode gerar para o sistema uma despesa maior com aposentadorias por invalidez. Perfeita análise, Vinícius. Porque essas pessoas, uma hora, elas não vão ter condição mais de trabalhar. Perfeito. Né? E isso, estatisticamente, já está devidamente demonstrado. Perfeito isso. Eu tenho colocado isso com clareza, coloquei isso no Ministério da Economia quando estive lá, que é essa ausência da ideia do que nós vamos ter de benefício por incapacidade. E mais ainda, como o benefício por incapacidade relacionado com o trabalho vai ser o único que vai pagar 100% da média, a pessoa que tem uma alergia, uma pessoa que teve um AVC, a pessoa que tem um problema de coluna, de ombro, de braço, vai querer fazer o vínculo da doença dela com a atividade profissional. E nós vamos gerar um mercado de discussão em torno de processos trabalhistas e de processos previdenciários por incapacidade. Então, a gente precisa entender isso. Outra questão muito importante que o Vinícius coloca, ele fala a despesa de 11%. A população brasileira, agora que está melhor alimentada, agora que teve melhor acesso à saúde, nós vamos ter muita gente ainda incapaz, com doença, porque a gente precisa enxergar o nosso povo, Marcelo. Eu não posso fazer a reforma da Previdência pensando em Portugal, na Espanha, na França, nos Estados Unidos ou no Japão. É conhecer o nosso chão de fábrica, é conhecer do norte ao sul.
saber que em Parauapebas, em Paragominas, não é a mesma coisa que morar em Alphaville. Que morar em Pindamonhangaba é muito melhor do que morar, às vezes, no grande interiorzão do Brasil. E muda, as pessoas ficam doentes. A incapacidade, nós tivemos só de processo judicial de incapacidade o ano passado na Justiça Federal, 1.084.000 processos discutindo incapacidade. Agora, falando dessa disparidade, vocês não acham que vai haver uma convergência entre a aposentadoria do setor público com o privado? Vai, né? Vai, né? Isso é um ponto positivo da reforma. Esse é um ponto positivo, isso já é uma exigência antiga. Da emenda 41, né? Da emenda 41 de 2003. Isso foi tentado antes mesmo, quando a gente aprovou a emenda 20, mas não foi possível uma convergência total naquela ocasião. Depois a emenda 41 veio, avançou um pouco e agora a gente avança de novo. Você mostrou, Marcelo, as regras como ficaram, né? O telespectador pôde perceber que agora nós temos, como aposentadorias comuns, a mesma regra para o regime geral e para o regime próprio. Homem aos 65, mulher aos 62, muda o tempo de contribuição, né? No regime geral uma quantidade menor do que quem está no serviço público, mas em termos de idade para se habilitar uma aposentadoria, nós já temos a mesma regra. Então eu acho que isso é positivo, porque uniformizamos. O fundamento é que é errado falar que o trabalhador do serviço público é um privilegiado, porque você imagina que se ele ganha 10 mil reais, ele contribuiu sobre 10 mil reais. Se ele ganha 15 mil reais, ele contribuiu sobre 15 mil reais. Então não tem por que ele receber menos do que ele contribuiu. Agora, que a gente precisa fazer ajustes, aí eu acho que a gente precisa fazer ajustes. Só não pode nominar as pessoas como se elas fossem as responsáveis por um chamado déficit, ainda não comprovado, mas por um chamado déficit no regime próprio de previdência social. Até porque eu tenho um dado aqui que essas novas alíquotas não vão atingir os mais ricos. Hoje o setor privado, que o teto é de 11%, vai aumentar para 14%. Ou seja, quem ganha 5.839,45, que é o teto, paga R$ 642,34. Isso vai passar para 682, não vai fazer tanta diferença. A diferença de valor nominal para o trabalhador que ganha menos é muito maior, ele sofre muito mais, porque eu que ganho mais, a diferença de 40, de 50, de 60 reais não mexe comigo. 40, 20, 30 reais para o trabalhador que ganha salário mínimo faz muita diferença para ele. Então, a gente precisa tentar entender, Marcelo. Eu acho que a gente fez um debate muito econômico. Vocês estão sendo... A TV Aparecida faz um trabalho excepcional quando ela faz um jornalismo claro, né? Trazendo pessoas que pensam de formas diferentes, mas não fica vinculado só à questão da estrutura econômica, porque nós precisamos pensar na dignidade das pessoas, inclusive na dignidade econômica. Você pega uma família que perde um ente querido, o pai, a mãe, e aí você diz para ele, para essa família que restou, que ela vai receber menos de pensão porque o pai e a mãe morreu, mas as contas continuam as mesmas. Se ela está pagando a casa própria, se ela comprou o carrinho, se ela comprou o sofá, a conta não vai embora. Então, é isso que a gente queria que o governo tivesse pensado junto com as questões de natureza econômica. Não se pode descartar, né? Porque nós vamos ter essa dificuldade de interpretação, as normas são difíceis, e nós vamos gerar processos. Professora, essa reforma da Previdência foi toda baseada no Chile, né? Que é mais voltado para o percentual individualista do que das empresas. Quais são os pontos positivos do que aconteceu lá? Do que a gente pode verificar que pode acontecer aqui no Brasil? Na redação original, né, do projeto, havia essa proposta de adesão do trabalhador a um sistema de capitalização. Né? Não se tornaria obrigatório, mas talvez com o passar do tempo se tornasse. Né? E isso foi de plano rechaçado, né? não foi à frente, tanto é que a emenda acabou não trazendo essa possibilidade, mas é algo que deve voltar ao debate. Basicamente, Marcelo, o que aconteceu lá é o seguinte, nós temos um modelo de capitalização como um dos modelos para a Previdência, que funciona assim, em linhas gerais, como uma poupança individualizada. O grau de solidariedade não é tão grande, há um individualismo, né, muito maior orientando esse tipo de modelo. E temos um modelo que é o que vigora aqui no Brasil para o regime geral, eu estou falando do regime geral,
que é o de repartição simples. Então, quem não trabalha sustenta sustenta quem não trabalha. Então, o ativo sustenta o inativo. O que aconteceu lá foi uma mudança para aquilo que a gente chama de capitalização pura, né? Eu particularmente, tenho uma série de ressalvas a esse modelo. Eu acho que se a gente quiser implantar um modelo de capitalização, ele precisa continuar tendo o caráter de previdência complementar, né? Então, uma capitalização impura ou híbrida, ou seja, você mantém um sistema de previdência gerido pelo Estado, né, a previdência pública, para garantir a proteção básica, né? Se o teto vai ser 5.800, 4, 3 ou 2 salários mínimos, aí é algo para a gente discutir. Mas a previdência capitalizada apenas a partir desse patamar e não uma capitalização plena para incluir inclusive a previdência básica. Porque nós tivemos não só exemplo do Chile, mas outros países que adotaram esse modelo e aí sem uma proteção básica corre-se o risco de colocar em desproteção aquele trabalhador, né, que já atinge uma certa idade e que depois, no fim das contas, doutor Sodero, vai acabar onerando o Estado porque vai pedir um benefício da assistência social. A sua análise é perfeita, porque eu fiz um cálculo sobre o sistema de capitalização. Um homem que contribui sobre R$1.000 em 35 anos de contribuição, no sistema de capitalização com correção pela poupança, ele ia se aposentar com R$560. Ou seja, com menos ou quase a metade daquilo para qual ele contribuiu. Isso leva a uma questão da miserabilidade. Eu preciso dizer para vocês que essa retirada de 1 trilhão ou de 800 bilhões de reais, 900 bilhões de reais da economia vai influenciar nos municípios. Porque uma boa parte dos municípios brasileiros tem a arrecadação dos valores pagos para a Previdência Social para os trabalhadores do município, segurados, beneficiários, muito maior do que o fundo de participação dos municípios. Às vezes 10, 20, 30, 7 vezes maior. Quando eu falo que eu vou tirar da economia 1 trilhão de reais, eu estou dizendo para o município de Aparecida, para o município, qualquer município do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, que eu estou tirando da arrecadação municipal uma boa parte dos valores. E essas pessoas, indo para um estado de miserabilidade, vão bater na porta do prefeito. Eu tenho dito, brincando com meus alunos, que se eu tiver um amigo que for candidato a prefeito na cidade que eu moro, que é Pindamonhangaba, eu vou dizer, eu te amo muito, não vou votar em você. Por quê? Porque é o prefeito que vai sofrer, é o dono do comércio pequeno que vai sofrer. É o dono que vende o cachorro-quente, a pipoca, o shopping da localização, o dono do mercadinho, porque eu não tenho dinheiro circulando. Eu entendo que é um tiro no pé fazer essa economia. O sistema de capitalização, ele traz um problema pior que ele trouxe lá no Chile. Porque o dinheiro da capitalização não ficou no Chile. Os bancos que arrecadaram o sistema de capitalização mandaram seus dinheiros para a matriz. Nós temos banco brasileiro lá, que participou do sistema de capitalização, e o dinheiro não ficou no Chile, veio para o Brasil. Então, esse negócio de fazer uma poupança, precisa, se for trazer o sistema de capitalização, preciso dizer para todo telespectador seu que o sistema de capitalização está pronto. Eles só não colocaram de novo agora em novembro, talvez coloquem em 2020, por conta da crise do Chile. Mas está pronto. Mas uma das justificativas do governo para essa reforma é que, economizando esses 1 trilhão iniciais agora para 800 bilhões de reais, isso acabaria movimentando a economia. Isso não está certo, então? Eu acho que um dos argumentos do governo, que eu não acho assim, um argumento tão ruim, é, de novo, a questão demográfica, né? Por quê? Para manter o modelo de repartição, que é o que a gente tem hoje, ativos sustentando inativos, há necessidade de nós respeitarmos uma certa proporção, né? Se a gente olhar para os anos 40, nós já tivemos uma proporção, segundo o IBGE, tá? Uma proporção de praticamente 15 ativos para um inativo, porque a Previdência ainda estava começando, o país começando a se industrializar. A Previdência nossa é dos anos 20, né, quando ela foi inaugurada aqui, a Lei Eloy Chaves. Que é de Pindamonhangaba. Que é de Pindamonhangaba, olha só. E fez escola, né, pelo jeito. E essa relação
entre ativos e inativos, entre a força produtiva e a força que não é mais produtiva da população, ela foi caindo, e hoje ela está em torno de 5:1, segundo o IBGE, e deve cair mais. Então, como sustentar um sistema de repartição simples, como sustentar esse modelo em que ativos sustentam inativos com uma desproporção tão grande? E esse foi, vamos dizer assim, o pretexto para o governo encaminhar a proposta de capitalização. Né? Porque numa capitalização você não enfrenta muito esse problema. Tem uma questão muito importante nessa questão da demografia. Não é a quantidade de gente que paga, é a quantidade de dinheiro. Então, assim... Contribuinte. Não é a quantidade nem de contribuintes, é a quantidade de massa salarial. Porque hoje no Brasil, a tributação previdenciária é na massa salarial. Como é que a gente pode falar de massa salarial contribuinte? Porque assim, se nós formos 100 pessoas numa loja, comprar um presente para você, e aí na hora de sair, o dono da loja vai falar, vocês vão pagar? Eu falei, não, essa quantidade de gente que está aqui. Ele falou, mas paga com dinheiro, não é com quantidade de gente. Então, na realidade, a gente precisa melhorar a massa salarial do brasileiro, dando condições para que ele ganhe mais. A média salarial do brasileiro é de R$ 2.200, o teto da Previdência é R$ 5.800. Nós precisamos colocar na média do salário do brasileiro R$ 3.600. Isso significa... Como é que a gente faz isso? A OCDE tem um estudo sobre o Brasil que diz que se a gente colocar o jovem de 15 a 17 anos na faculdade, eu consigo colocar ele ganhando 5 vezes a média. Então, a grande reforma da Previdência aqui no Brasil chama-se educação, porque eu coloco massa salarial para que as pessoas possam bancar o benefício de quem está gozando, porque não é quantidade de gente. Ah, mas na década de 60 nascia muita gente. Ah, minha avó teve 12 filhos, 9 mulheres e 3 homens. As 9 mulheres não trabalhavam. Então não é quantidade de gente, é a quantidade de dinheiro, de massa. Eu entendo, porque é fácil de convencer a população e tem razão. Do ponto de vista demográfico, nascia 6, agora nasce 1. Então, e estão vivendo cada vez mais também. Isso, essa é a previsão. Isso, mas é dinheiro que paga, não é a quantidade de pessoas. Professor, doutor Sodero, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente precisa fazer mais um programa sobre a reforma da Previdência e eu quero muito agradecer o José Roberto Sodero Vitório, ele é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, é membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é autor e coautor de obras e artigos jurídicos. Muito obrigado também ao professor Vinícius Pacheco Fluminhan. Ele é graduado em Direito pela PUC de Campinas, interior de São Paulo, tem especialização em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho e é professor da disciplina de Direito de Seguridade Social do curso de Direito da Universidade Mackenzie. E se você quiser rever esse programa, acesse o canal da TV Aparecida no YouTube. Use a hashtag Aparecida Debate para deixar sua sugestão, crítica ou elogio na nossa página. O Aparecida Debate de hoje fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê na semana que vem. Tchau!